Olá pessoal, sou Rafael Niemeyer, sócio proprietário da farmácia magistral Aurum. Estamos aqui hoje com dois especialistas mestres, um na medicina canabinoide e outro na nutrição integrativa. Estamos aqui hoje com a doutora Andy Lacer, cirurgiã dentista, prescritora de cannabis medicinal, professora de pós-graduação em odontologia canabinoide, presidente da Associação Odontológica Canabinoide, membro da Comissão Farmacológica CRO do DF e membro da Câmara Técnica de Cannabis Medicinal CRO-GO. Estamos também aqui nosso querido Jean-Claude. Oi pessoal, tudo bem? Nosso nutricionista clínico ortomolecular, especialista em performance humana e longevidade. Estamos aqui hoje para bater um papo super legal com esses dois queridos. Estamos vivendo uma era de muita exaustão, muita ansiedade, insônia, estresse crônico, depressão, sintomas que já não escolhem mais idade, classe social, nem gênero. Mas será que a resposta para isso tudo está em medicamentos convencionais? E se a natureza, a ciência, a personalização pudessem caminhar juntas? Hoje vamos mergulhar nesse tema potente entre o uso medicinal da cannabis, nutrição funcional e o bem-estar integral, com esses dois convidados. Eu queria também aproveitar para dar um presentinho, uma pequena lembrança. Doutor Jean, Obrigado. de você desfrutar desse humilde presente. Para vocês verem que eu estou ganhando. Hoje a gente doutor Andy Lacer. Obrigada, Rafael. Eita, olha só. Olha, quando a gente é bem recebido assim, a gente volta, viu? Sempre. Eu gosto. Vou colocar aqui em cima. Pode colocar aqui? Fiquem à vontade. Licença, deixa eu colocar isso. Aqui. Deixa eu ver aqui esse é o meu presente. Afinal, água, né, doutor Jean? É um importantíssimo aliado aí É um nutriente muito compreendido para a nutrição, pouco falado. Cadê? E um dos mais importantes produtores de vitaminas, minerais, hormônios, memória. A água, ela responde por 70% do corpo, basicamente. Então, a pessoa que não está desidratada, pode servir exame de sangue na mensuração ou não, ela consegue ter, por exemplo, lápis de memória. Ela não consegue treinar direito, ela não consegue raciocinar logicamente, aqueles brancos que nós temos, todos nós temos no dia a dia, do estresse de tecnologia, celulares, aquela sensação de dopamina o tempo inteiro, e a pessoa geralmente quando está desidratada, ela sente muita falta disso, ou seja, as sinapses, as ligações não são perfeitinhas, elas ficam meio assim, desintonizadas. Então, isso aqui é um poderoso aliado na saúde e longevidade humana. Todas as funções do nosso corpo dependem delas. São água dependente. Energia depende de água, tudo depende de água. Vamos nos hidratar, pessoal. Obrigada pelo presente, Rafa. Muito bonito. Imagina. E obrigada pelo convite também, né, de estar presente aqui nesse projeto que é tão importante, né, eu acredito assim, levar informação é muito importante para as pessoas, né, e quando a informação ela vem de instituições sérias, né, como a Aurum, como nós também, que já estamos na área há tanto tempo, né, a gente leva credibilidade para as pessoas, leva o conhecimento, e é muito importante. Muito obrigada pelo convite, obrigado, Jean. Obrigado também, doutora Andy. Eu te agradeço muito a disponibilidade de vocês e a confiança nesse trabalho. Pessoal, ansiedade, falta de foco, depressão, burnout, infelizmente são palavras que estão no nosso vocabulário cotidiano, né? O que será que está por trás desse esgotamento silencioso? Será que tudo se resolve com um remédio para dormir? Acho que não, né? Doutor Jean, quando a gente fala de mente cansada, pouca gente relaciona isso com alimentação. Oscilação na glicemia, resistência à insulina. Pode estar mesmo por trás dessa sensação constante de fadiga? Com certeza. Por um pouco falado, a gente tem na ciência hoje documentado o diabetes tipo 3, que é o Alzheimer. Muito se fala de resistência insulínica a nível pancreático. Sim, mas nós temos também uma resistência insulínica a nível cerebral. Como é que a gente consegue medir isso? A pessoa apenas se alimenta de excesso de alimentos. A palavra excesso tem que estar aqui bem esclarecida. Excesso de açúcar branco, excesso de farinhas, excesso de produtos industrializados, excesso, por exemplo, de aquele pãozinho, aquela tapioca sem uma fonte de proteína para atrapalhar que esse pico de insulina aconteça.
Então, esses alimentos, quando tem excesso, geram uma hiperglicemia também no cérebro, o que mais sofre antes do pâncreas. Sim. Isso causa, temporariamente, aquele lapso de memória. A pessoa está ali, o que eu estou falando mesmo? O que ela comeu no café da manhã? Um pãozinho. Um veneninho, né? Só o pão, mas tá, porque se eu não coloco aí 2 ovos, um queijo, uma tapioca com carne seca, por exemplo, essa proteína, ela tenderá a atrapalhar positivamente, né? Esse pico de insulina que aconteça principalmente no cérebro. Entendido. Nós fazemos exame de sangue de pacientes, o que eu mensuro muito lá no consultório? Concluindo as vitaminas e os minerais. Por exemplo, magnésio. O magnésio é um dos minerais mais importantes para a saúde e longevidade, que ele corresponde a 200 reações enzimáticas que são magnésio dependentes, inclusive na produção do GABA, que é um excelente neurotransmissor responsável, pelo calmamento do cérebro e 2, relaxamento, modulando também o cortisol. Então percebe que alimentação e suplementação, zinco, vitamina B6, por exemplo, Caminham juntos, né? são moduladores de quê? Principalmente do sistema de serotonina. Se você está com o zinco e a vitamina B6 em níveis otimizados, você consegue, nesse paciente, nessa pessoa, essa otimização da função cerebral. Ou seja, a gente quer chegar bem, longe e feliz. Longe e feliz. Então, assim, comece a investigar principalmente essa parte de exames complexo B. A vitamina D, quando está em níveis mínimos, no consultório, 99% das pessoas que eu consulto não estão nem suficientes, estão insuficientes. Olha só. Ela modula principalmente o sistema autoimune da memória também. Porque a área responsável por isso é o hipocampo, no córtex pré-frontal, onde a memória nossa ou ela é exaltada ou ela é apagada temporariamente. Então, a alimentação ela tem que ser de carro-chefe, sim, para você conseguir essa otimização da função cerebral e essa insulina ela ter uma menor diminuição ou não pico. Olha só, dado importantíssimo esse, doutor. É interessante o doutor citar, porque assim, eu vejo isso na prática com os meus pacientes que sofrem com Alzheimer. Olha que legal. Então, assim, os pacientes que têm uma alta ingestão, né, desses alimentos, eles tendem a ter mais surtos de agressividade, mais surtos de memória, da síndrome do pôr do sol também, que acontece muito com pacientes de Alzheimer. Né? Eles ficam mais agitados. Ficam querendo voltar para casa. Né? Então, assim, e o engraçado é que, mesmo sem entender, né, sendo leiga na nutrição, diferente do Dr. Jean, eu já tenho orientado os pacientes da maneira de diminuir esses níveis de açúcares, diminuir esses níveis de carboidrato, porque quando essa regulação na alimentação acontece, as consequências, os efeitos, né, são bem melhores. Então, assim, os pacientes eles tendem a ficar mais tranquilos, eles tendem até a dormir melhor também. Então, quais são as principais críticas, doutora Andy, que o paciente chega até seu consultório buscando, através do uso medicinal da cannabis e a nutrição funcional, o que eles estão buscando? Por que eles estão buscando esse tipo de tratamento? Assim, uma das causas principais e que chega muito no meu consultório é procurando o tratamento para o bruxismo, através dos canabinoides. Porque, naturalmente, né, no nosso cotidiano clínico, a gente não tem terapias específicas para o bruxismo. O bruxismo ele é multifatorial. Então, a gente não consegue controlar, por exemplo, um ranger de dentes se o paciente estiver ansioso, se o paciente estiver dormindo mal, se o paciente estiver se alimentando mal ou não estiver praticando atividade física. Então, é multifatorial. E para cuidar, por exemplo, a gente precisa tratar de todos esses fatores. Então, uma das causas principais é o bruxismo e está ligado diretamente com a ansiedade também. E na alimentação, o que interfere diretamente com esse quadro de estresse crônico? O carboidrato, quando consumido isoladamente, se tiver muito índice glicêmico elevado, ele causa temporariamente, sabe o quê? Uma coisa tão importante é assim, além daquele apagão que eu já citei agora há pouco, ele causa excitabilidade neuronal. Os carboidratos, o chocolate, o docinho, todo mundo gosta, porque na hora que você consome, você começa a comer, dopamina fica lá em cima. Afinal de contas é uma delícia. Sim, é muito gostoso, só que a moderação, tudo se pode comer. Nutrição, eu não trabalho dessa forma de exclusão de nenhum alimento, a não ser que a pessoa tenha uma intolerância ou sensibilidade alimentar. Fora isso, o paciente vai ao consultório, ele vai pegar uma dieta que ele gosta de fazer e eu calculo se eu consigo encaixar aquele docinho,
chocolate, a tapioca, dentro do contexto dele clínico. E sempre consegue encaixar. E assim, por esses carboidratos serem excitatórios, a pessoa, no caso do Alzheimer, ela fica aquela compulsão, aquela ansiedade. E existe o loop de um carboidrato. Você consumiu apenas o carboidrato, sem nenhuma proteína junto, uma fonte de gordura, umas castanhas, por exemplo, 10, 15 minutinhos, o corpo está pedindo o quê? Mais açúcar. Mais açúcar, mais açúcar. E você o dia inteiro disparando insulina, além de atrapalhar o seu pâncreas, sua memória no final do dia fala assim, nossa, eu estou tão cansado, peraí, mas não trabalhou tanto assim, como é que você está tão cansado assim? Esse esgotamento mental vem desse excesso apenas de carboidrato o dia inteiro. E no Brasil, as mulheres principalmente, doutora, tem uma dificuldade em consumir alimentos fonte de proteína, pela palatabilidade. Carboidrato é muito mais gostoso, é muito mais palatável. A papila gustativa, a digestão do carboidrato começa na boca, então ela é muito mais gostosa. Pede uma mulher, por exemplo, almoçar 100 gramas de arroz, ela consegue comer até 1 quilo, mas manda colocar 100 gramas de frango. Pô, mas 100 gramas é muito, não é um pedacinho de bife. Ela tem dificuldade de comer, a mulher. Isso lá na frente pode gerar uma osteopenia, uma osteoporose pela falta da proteína, no caso. Mas como nosso foco é a nutrição voltada para a memória, então, sempre, você está me escutando aqui no nosso podcast, sempre que você for comer algum alimento fonte de carboidrato, não esqueça da proteína junto. Os dois associados são sempre... Junto, porque esse carboidrato, a caloria não muda. O alimento tem a caloria dele com ou sem a proteína ligada. Mas quando eu coloco uma fonte de proteína, uma fonte de gordura, uma castanha do Pará, por exemplo, 2, 3 castanhas com uma maçã, essa castanha, essa gordura cria uma camada de gel, para entender mais fácil, evita que essa maçã, que essa banana, eleve o pico de insulina. Então esse paciente, na refeição seguinte, ele vai ter menos fome, vai ter compulsão por esse açúcar. Sim. Sua fala me lembrou aquela outra fala. A nós tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Sim. Doutora Andy, poucos temas, né, despertam tanta curiosidade com o uso medicinal da cannabis. E resistência também, né? Mas por trás desse estigma e desse proibicionismo da planta, existe um sistema inteiro no nosso corpo com substâncias análogas às substâncias encontradas na planta. A ciência, a comunidade científica já entendeu isso, não é verdade, doutor Jean? Com certeza. E você, telespectador? Doutora Andy, o que ainda falta para as pessoas estarem entendendo a diferença do uso medicinal da cannabis para o uso recreativo da cannabis? Conhecimento, diminuir o preconceito, transmutar a visão da planta, que é uma planta, e a gente precisa entender as substâncias que ela tem, as substâncias que ela produz, e correlacionar com os efeitos que ela tem no nosso organismo. Ponto. Porque assim, a utilização da planta, ela é super estigmatizada. Né? Então, quando a gente vai direcionar o tratamento para algum paciente, é super comum vir com preconceito, é super comum, dúvidas, receios, né? Principalmente por causa do THC, né? Que na visão de muitas pessoas é o vilão. Então, assim, a gente combate isso com a informação. Uma informação séria, uma informação segura e sempre embasado em conhecimento científico. Muito legal. Vamos, então, você consegue explicar um pouquinho pra gente, então, sobre o sistema endocannabinoico? Claro. O que é e a função dele? Claro. Bom, esse sistema, ele foi descoberto recentemente, né? Foi descoberto na década de 1990 e ele se chama sistema endocannabinoide. É um sistema que ele é inato no nosso organismo, tanto para humanos quanto para animais mamíferos. Todos os mamíferos? Todos os mamíferos. A gente não aprende sobre isso na faculdade, isso é um erro, assim, histórico, e a gente precisa correr atrás. Nenhuma faculdade de saúde, nenhum curso de saúde, nem medicina, nem odontologia, nem nutrição, nem fisioterapia, enfermagem. Se a gente ignorasse o sistema respiratório do nosso corpo. Exato. É como se a gente ignorasse um sistema vital para o nosso organismo. Né? É esse sistema que é o responsável por conduzir as nossas funções fisiológicas à homeostasia. Para quem não sabe, homeostasia é quando o nosso organismo ele ativa todas as funções do nosso corpo de forma que elas hajam
em consonância. Para outras pessoas, o nome disso é saúde, né? Exato. Então, essa é a função principal desse sistema no nosso corpo. Levar a gente para um equilíbrio. Exato, exatamente. Eu gosto de usar a analogia da orquestra, né? Então, onde o sistema endocannabinoide é o maestro e os outros sistemas são os músicos. Então, didaticamente, é ele quem vai provocar a harmonia do organismo. Então, se você tiver algum desequilíbrio fisiológico cronificado, ele vai virar uma patologia, ele vai virar uma doença. Qual é a função principal desse sistema no organismo? É não deixar esses desequilíbrios cronificarem a ponto de virar uma doença. É identificar que esse desequilíbrio está acontecendo, identificar o sistema, se é no sistema neurológico, se é no sistema imunológico, e devolver a homeostasia para ele, de forma que esse indivíduo, ou esse organismo, ele fique saudável, ele funcione de forma plena. Doutora, e na sua prática clínica, teve algum caso que te marcou onde a cannabis foi essencial para essa virada de chave, para essa retomada na saúde do seu paciente? Tem vários. Tem vários. Tem 11 anos que eu trabalho com isso, né? Então, assim, nessa caminhada... Teve aquele caso... Nossa, assim, já vi muita coisa acontecer. Se comover, assim, de tocar... Assim, na odontologia, eu comecei a tratar os pacientes depois que eu me formei, né? Que foi de 2019. Mas antes disso, eu já fazia o acompanhamento e tratamento de outros pacientes através da associação. Então, na associação, eu lembro até hoje, assim, o primeiro caso que eu falei, gente, eu estou no caminho certo mesmo. Não vou sair desse caminho nunca mais. Foi quando um médico entrou em contato com a gente, solicitando o produto, né, o medicamento, para um paciente que estava em estágio terminal de câncer. Ele entrou em contato para ajudar no paliativo. Ele sentia muita dor, nem a morfina mais estava dando resultado. Vida, né? Isso, eles queriam só diminuir a dor dele, porque ele não estava conseguindo mesmo. E aí a gente atendeu prontamente, começamos a tratar, começamos a orientar o médico. Na época, os médicos não sabiam como fazer, não tinha médico suficiente. Era super desconhecido, assim, os médicos que estavam se aventurando, assim, eram poucos. E o conceito era maior ainda. Muito, muito. E, assim, por nós estarmos ali na pontinha, né, da sociedade, ali na comunicação direta com o paciente, os médicos, eles buscavam muitas informações com a gente. Legal. E aí, esse médico entrou em contato, a gente começou a orientar, enviou o óleo. E com 3 meses de tratamento, esse médico mandou uma mensagem pra gente, chorando, falando que tinha acontecido o primeiro milagre. Olha, isso é legal. E mandou os exames e o câncer tinha sumido, um câncer que era metastásico. Então, assim, a gente deu esse paciente... Câncer metastásico. Acabou. Uau. E, assim, tudo comprovado com exame, tá? Exame de antes, durante o tratamento e depois. A gente iniciou o tratamento corriqueiramente, assim, para tratar a dor mesmo e dar um conforto. E aos pouquinhos, com uma progressão, né, com uma regulação, assim, aos pouquinhos isso foi acontecendo. Que legal. Então foi quando eu falei, não, é aqui mesmo? É esse o caminho. Doutora, a gente fala muito CBD, THC. São só esses 2 fitocannabinoides que a gente conhece? O que você pode falar mais sobre os fitocannabinoides? Especificamente, são mais 400. Mas são mais, assim... Mais de 400 já descobertos e caracterizados, ou seja, que a gente sabe quais os efeitos terapêuticos que causam no organismo, onde age, como atua. Mas, assim, os mais conhecidos, né, são o CBD e o THC, porque já estão amplamente estudados. A gente consegue amplamente no mercado. Mas seriam os primeiros também a ser... Foram os primeiros a serem descobertos. Um foi em 63 e outro foi em 64 pela equipe do professor Rafael Mechoulam, lá em Israel. Tem um tempinho bom já. Então, mas fora esses 2, existem vários, né? Se eu não me engano, o sistema endocannabinoide, ele tem o nome de canabinoide porque... Canabinoide, porque a substância foi primeiro descoberto na planta. Isso, exatamente. O nome da espécie. Foi exatamente isso que aconteceu. A equipe do professor, o mesmo professor, o professor Rafael Mechoulam, ele viu que aquela plantinha causava efeitos diferentes em pessoas diferentes. E aí ele fez um bolo, isso foi registrado, tá? Ele fez um bolo, dentro desse bolo ele colocou THC especificamente e ele deu para um grupo de amigos.
Vou para casa e deu para um grupo de amigos. E ele ficou observando, o efeito que causava em cada um. Teve gente que chorou, teve gente que riu, teve gente que pensou que ia morrer. Então, assim, ele entendeu que aquela plantinha, aquela substância causava efeitos diferentes em pessoas diferentes. E aí, a partir disso, ele começou a estudar. Então, o que causava esse efeito? Aí foi quando o sistema endocannabinoide foi descoberto. Muito legal. Nossa. Doutor Jean, a gente tá vendo, apesar, né, tem gente se alimentando todos os dias, mas continuam desnutridos, né? E o preço a ser pago é muito alto. Ansiedade, cansaço, baixa imunidade, queda do libido. A pergunta é, o que está faltando no prato e no corpo dessas pessoas? O que está faltando é assim, é você ter um pouco mais de consciência, orientação. Hoje temos aí canais, Instagram, temos YouTube, com informação, caso a pessoa queira buscar e ter uma melhor qualidade de vida. Mas eu não posso procurar nutricionista. Não precisa, você vai no YouTube, tem canais de pessoas sérias trabalhando e orientando. Então, assim, todo mundo sabe que, assim, aquela frase, né? Descascar mais e desembalar menos. Apesar de ser antiga, tá agora em voga de novo. Então, tudo que você Agora puder... que tá na moda mesmo, né? Plastificado. Tudo plastificado. E os iFoods da vida, essa geração fast food dos alimentos, traz com que eu tenho no consultório atendido pacientes novos, jovens, homens, adolescentes, com excesso de estrogênio. Como é que eu sei disso? Pelo exame de sangue, mas quando eu faço a avaliação estética do paciente no consultório, ao tirar a camisa eu vejo aquela mama parecida de mulher. Sim. Você bate e fala, nossa, é estrogênio demais. Esse garotinho tem testosterona de menos. O exame de sangue só comprova o que eu vejo na clínica. Então, a falta de alimentos, por exemplo, ricos em proteínas boas. Gente, não estou falando de hambúrguer, não. Você pode até fazer o seu hambúrguer em casa ali, comprar e fazer em casa, mas é diferente de você comprar uma coisa pronta, cheia de conservante da indústria. Claro que, eventualmente, tudo é permitido. Tudo bem, né? Só que a pessoa come hoje um doce. Amanhã ela come esse hambúrguer. Na quarta-feira ela come pizza. Final de semana... Esses alimentos eles chamam de disruptores endócrinos. O corpo fica como se tivesse entupido as células de tanto produto industrializado e não consegue respirar mais. E age, na maioria dos casos, como afetadores, digamos assim, da glândula. A hipófise, no caso, que vai disparar a mensagem para a produção de testosterona no testículo, por exemplo. Então, a nutrição ela é importante nisso. Então, as pessoas deveriam ter mais atenção a comer mais limpo. Ao invés do pãozinho francês, use o pão integral. Escolhe uma tapioca, um cuscuz. Ao invés de nutricional maior. Esses ovos, por exemplo, não precisa ser caipira, pode ser um ovo de granja de boa qualidade, você entende? Procurar usar aquele frango o mais natural possível, né? Eu sei que hoje em dia a correria é muito grande, então a preparação dos alimentos a pessoa quase não tem tempo. Mas a gente tem um serviço hoje em dia em Brasília que não é tão caro assim, de você comprar os alimentos e uma pessoa vai na sua casa preparar as refeições. Então, se você compra os alimentos, essa pessoa, né, ela faz na sua casa a preparação de forma que você quer, de forma mais saudável. Tem gente que vai fritar um ovo, coloca quase um copo de azeite para fritar um ovo. Um ovo não faz mal. É o azeite, né? Ainda, geralmente não é nem o azeite, é o tanto de azeite que coloca para aumentar a caloria. Tudo demais, até azeite demais, tudo que é demais faz mal. Tudo tem um equilíbrio ali. Então, você pode fazer pequenas mudanças, adicionar na sua alimentação, por exemplo, castanhas, sementes, chia, linhagem, gergelim, para otimizar a função também do ômega 3, tem nesses alimentos. Abacates. Então, é bastante interessante a pessoa conseguir organizar isso aí e diminuir. Todo mundo devia diminuir a ingestão de carboidratos. Todo mundo mesmo. Eu costumo falar o seguinte, ninguém engorda, mas ninguém mesmo engorda com arroz e feijão. Isso é mentira. É o arroz, o feijão, aí tem o sorvete depois do almoço, o hambúrguer à noite, o docinho. Então, percebe assim, a pessoa com o arroz. Tem paciente minha falando em café, ela toma café o dia inteiro. Eu falei, nossa, você conseguiu me barrar, que eu sou doido pro café. Ela falou, não, doutor, eu gosto do açúcar que tem no café. O café é só um veículo. Olha só. Café é pra disfarçar. Né? Não é o café com açúcar. Mas engorda. É uma garrafa de açúcar por dia. Estão falando de 1000 calorias extras, fora que você consumiu no dia, que está entrando em forma de carboidrato simples. E assim, o corpo humano ele faz uma pesquisa de preço. O que eu tenho disponível? As proteínas eu comi, consegui absorver, o excesso vai ser excretado. Nós não conseguimos
guardar proteína. É 100%. É. Absorve uma parte, vai para as funções metabólicas, enzimas, minerais, reparação de tecidos, peles, unha, cabelo. O restante vai ser excretado. Mas nós conseguimos acumular carboidrato e gordura. Então, assim, para que eu vou queimar gordura se eu tenho carboidrato circulando em excesso? Não. Eu vou queimar esse carboidrato e o excesso vem para cá, junto comigo na gordura aqui. Então, esse carboidrato em excesso vai ser adicionado, vai ser estocado na forma de gordura. A pessoa começa a engordar sem sentir. É onde aparece a pochetinha. Pochetinha. A plasticina. Colotinha. A espécie humana é a mesma de 40, 20, 30 mil anos atrás, né? Então isso era interessante nessa época que a gente precisava de reservas energéticas, sair para caçar, não sabia quando seria a nossa próxima O refeição. corpo aprendeu a guardar justamente por isso. Exato. Porque o caçador, a mulher ficava em casa, na caverna, digamos, limpando a caverna, esperando o provedor, o homem, caçar o alimento e comia lá mesmo, ele aguentava comer. Daí começou a surgir o quê? A gula. Eu vou comer o tanto que eu aguentar comer, porque eu não sei quando é que eu vou comer novamente. Começou a gula a ser instalada lá atrás. Trazia a caça para a esposa comer, e ali, se eu não comer tudo hoje, amanhã não vai ter mais. Não tinha geladeirinha para Não guardar. tinha sal, não tinha nada, então ia apodrecer para os urubus comer. Então começou a instalar aquilo por aí. Só que em 2003, publicou o Genoma Humano e descobriu-se o quê? Que um grão de arroz é mais complexo em genética e em gene do que nós. Sim. Temos mais ou menos 20 a 23 mil genes, depende de onde você constrói a literatura científica. O grão de arroz tem mais de 43 mil genes. Só extremamente complexo, né? É complexo. Jean, quando chegam pessoas no seu consultório com essas dificuldades de insônia, de ansiedade, qual é o primeiro nutriente que você vai buscar para saber o que se está desregulado ou não? Vamos falar, antes de falar do nutriente, tem que falar da higiene do sono. Bacana. Porque não adianta você usar o canabidiol, usar a melatonina ou algum outro ativo para melhorar a qualidade do sono se você está no telefone à noite na sua cama vendo tela. Essa luz azul aqui chega na tua retina, a informação assim, ó, Pinel, Tá acordado. o que está acontecendo? Tá de dia. Só que se ficar de dia, fala assim, não, tá de noite. Não, mas eu tô vendo a luz azul, como se fosse um sol aqui nessa tela. Aí você começa a passar Instagram, Facebook, rede social, aquela dopamina, o cortisol ele vai subindo, a melatonina vai caindo. A pessoa não dorme. Não é falta de nutriente neste caso. Sono, mas não consegue. É uma higiene do sono. Sim. Feito isso, o que eu costumo olhar no exame de sangue para a pessoa melhorar a qualidade do sono? Feito essa higiene, tá? Magnésio, principalmente o magnésio da forma treonato. Porque o magnésio treonato ele consegue ultrapassar aquela barreira hematoencefálica. Por quê? Porque a barreira hematoencefálica é uma camada lipídica. Então, pouco nutriente consegue passar, a não ser que seja manipulado de forma correta. Fosfatidilcolina, fosfatidilcerina consegue permear essa barreira. E o magnésio treonato. Entendi. Quando eu manipulo, eu faço assim, magnésio treonato. Geralmente 500 a 1 grama. Esse magnésio vai estimular a produção de GABA, vai deixar o seu cérebro menos excitado e pronto para você relaxar e pegar no sono. Outro nutriente que eu gosto muito de associar é a glicina. Ela é um modulador espetacular na qualidade e profundidade do sono reparador, que é o sono REM, é o sono que descansa. Esse sono, mas eu durmo 8 horas por dia. Tá, mas tem qualidade? Ou você deita e tem microdespertares durante a noite? Sim. Né? Então, magnésio treonato, gosto do 5-HTP, gosto demais da glicina. E falando de plantas também, da fitoterapia, eu gosto de associar muito, sabe o quê? Valeriana. Valeriana parece um zolpidem. Se você prescreve 300, 400, cara, fica muito bom. A pessoa consegue dormir como se fosse uma medicação. Dorme bem. Puxando o gancho, assim, o que você, como suplemento, assim, sob medida, vamos falar um pouco sobre personalificação das fórmulas. Qual que é a diferença que você vê no multivitamínico comum De A a Z, que a gente pega Farmácia, né? que a gente pega em exatamente qualquer prateleira, e de um pensado específico, depois de você ter passado por um especialista, pelo doutor, ter pegou todas as... Uma individualização. Uma individualização, todas as taxas, e... Acho que a diferença já está meio óbvia até, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de... no exame de sangue clássico, 100% das pessoas que eu atendo, 100%, porque quais as deficiências que eu encontro mais no exame de sangue? Magnésio, vitamina D, é uma pandemia mundial, todo mundo tem ela, não é baixa, é insuficiente. A B12, mais ou menos, está ali em torno de 300, que é razoável, eu gosto dela 900, sempre o máximo.
Selênio, cromo. Todo mundo tem um cromo 0. Pessoal, o cromo ele é importantíssimo na metabolização do açúcar. A pessoa é doceira demais, gosta de muito carboidrato. O médio cromo dela vai estar o quê? Insuficiente ou baixo, 0,1, 0,2. Essa pessoa não consegue nem controlar a vontade de carboidrato por falta de cromo. Entendi. Que melhorar é importantíssimo na metabolização de carboidrato de açúcar. E na farmácia tem aqueles de AZ. Qual é o problema desses de AZ? A quantidade é muito subdosada, tem tudo. Quem tem tudo não tem nada. A vitamina D ali não chega nem a 1000 unidades, que para uma criança de 5 anos já é pouco. Imagina para um adulto. Entendi. Ali o selênio chega nem a 15 mcgs. O adulto precisa de pelo menos 250 mcgs. Uma diferença. Selênio. A metilcobalamina, que é a vitamina B12 ativada, o adulto precisa de 3 a 5 mil unidades dia. Ali não chega a ter nem a 150 unidades dia. Então, boa diferença, né? E sem falar que os minerais concorrem na absorção entre eles, entende? Assim como, por exemplo, o ferro, ele potencializa, a vitamina C potencializa, eu consigo tomar a vitamina C e potencializar a absorção do ferro, junto com cromo, zinco, e selênio e cobalto, na forma que eu prescrevo, tem minerais que atrapalham a absorção de outros nutrientes. Então, percebe assim, compete na absorção do nutriente. Então, na manipulação, eu consigo organizar essas fórmulas bem direcionadas para que esse paciente tenha a prescrição exata porque ele precisa, naquele momento lá, via exame de sangue. Eu não prescrevo nada sem exame de sangue. Eu acho incoerente, não é nem ético, não é incoerente da minha parte eu prescrever a quantidade que eu acho que a pessoa tem, não. A gente quer uma assertividade, né? E na farmácia eu sempre costumo manipular os ativos, né, em forma de minerais quelados. Sim. Onde a biodisponibilidade é muito maior. Entendido. Doutora Angie, e você já percebeu que seus pacientes, quando eles melhoram sua alimentação, a resposta ao uso da cannabis melhora também? Com certeza, com certeza. O nosso intestino, né, ele é o responsável por várias funções do nosso organismo. Motilidade do intestino, a dor visceral, a secreção de enzimas. E no intestino, a gente também tem muitos receptores do sistema endocannabinoide. Secreta ao intestino também, ela falou uma coisa interessantíssima. A serotonina é produzida quase que exclusivamente no intestino. Né? É o nosso segundo cérebro, né? Digamos assim. É o nosso segundo cérebro. Inclusive, quando a gente vai tratar algum paciente, quando a gente vai escolher a via de administração a ser utilizada, porque a gente tem várias vias de administração, a via retal é uma via também utilizada porque é uma via de muita absorção. Isso é legal de falar. Existem as vias renal, vaginal, tópica, oral, sublingual, nasal. Enfim, são várias vias de administração e cada via de administração tem uma absorção diferente, tem um tempo de metabolismo e um tempo de excreção. E aí, dependendo do que o paciente tem, né, da patologia que está cometendo o paciente, a gente determina uma ou mais vias de administração. Mas, assim, respondendo a pergunta, quando a gente tem um intestino saudável, né, a gente tem um funcionamento saudável no organismo. Existe um eixo que se chama eixo cérebro-intestino. É um eixo que ele é bidirecional. Ou seja, se o intestino está bem, cabeça vai estar bem. Se a cabeça está bem, o intestino vai estar bem. E quem faz a regulação desse eixo é o sistema endocannabinoide. Então, assim, quando a gente consegue fazer essa reorganização fisiológica, né, entre o intestino está funcionando bem, com a microbiota intestinal toda funcionando bem, a gente não tem nenhuma desbiose, a gente consegue ter o efeito dos canabinoides de uma forma mais rápida. Então, a gente consegue otimizar, vamos dizer assim, esses efeitos quando a gente tem esse eixo cérebro-intestino funcionando bem. Maravilha. Bom demais. A gente está falando aqui de saúde, em vários aspectos da saúde. Uma que a gente, talvez por tabu, talvez por vergonha, que a gente pouco fala, é a nossa saúde sexual. E falar de prazer, falar de presença. Mas como ter uma sexualidade plena, com a cabeça a mil, sem concentração? Será que a resposta pode estar nesse eixo, né, de equilíbrio hormonal, relaxamento, alimentação? Doutora Ed, a cannabis, seria muito polêmico de falar, a cannabis melhora, ajuda nosso libido? Eu adoro polêmicas. Eu também. Adoro polêmicas, adoro. Não, e é realmente uma polêmica, porque é ambíguo, né? Dividido pelos dois assuntos, né? Saúde sexual
e cannabis. E cannabis. São dois assuntos muito polêmicos, mas assim, a gente consegue aliar eles muito bem. A cannabis, ela assim, naturalmente, ela já é uma substância que ela traz prazer, né? Ela dá aquela sensação prazerosa. Por quê? Ao pulo do gato. A gente produz uma substância no nosso organismo que se chama endocannabinoide. É como se fosse uma cannabis interna, uma maconha interna, que é uma substância que vai encaixar nesse sistema endocannabinoide que a gente conversou. Essa substância, ela se chama anandamida. Anandamida vem da palavra do sânscrito, que significa a molécula do prazer. Então, é essa substância que a gente produz, por exemplo, quando a gente come chocolate, quando a gente corre, né? Quando a gente corre, tem aquela sensação prazerosa da corrida. Atividade física, aquela sensação gostosa, é essa substância que a gente produz. Então, essa molécula, ela é a molécula do prazer. Quando a gente utiliza ela na relação sexual, o que a gente tem, né, como efeito é o relaxamento, aumento da sensibilidade. O que era bom fica melhor? Fica melhor. A pessoa que às vezes tá ansiosa ali, né, naquele momento, tá meio estressada, uma mulher muito bonita, diminui a ansiedade, diminui o estresse. Se ele tem alguma dor ali que incomoda e atrapalha alguma coisa lá na... Eu entendo que a cannabis tem essa qualidade, né, de deixar o que era ruim suportável e o que era bom melhor. Exatamente. E tem uma coisa legal que é uma curiosidade, na verdade, entre o homem e a mulher. Causam efeitos diferentes, tá? Vocês já ouviram falar no Chapachana? Sim. Já? Então, o Chapachana, ele é muito conhecido, porque ele além de dar a sensação de prazer, né, ele lubrifica, ele dá uma sensação na mulher e no homem, e é uma sensação regional. Legal. Daí do orgasmo melhora também, e é uma sensação regional. Por que eu estou falando isso? Porque no homem, quando ele utiliza, dependendo da dose, ele, ao invés de estimular o prazer, ele vai inibir. Ele pode dar até a disfunção erétil. Por exemplo, quando o homem toma muito THC. Vamos só deixar claro, o Chapachana é um lubrificante íntimo à base de cannabis. Exato. Legal. Exatamente. E o que a gente está falando é da substância em si, do THC, por exemplo. Na mulher, ele causa essa sensação de libido aumentado, de prazer, do orgasmo mais gostoso. No homem, ele pode até causar isso também, uma dose boa, assim, uma dose baixa. Você vasodilatador. Isso, aí ele vai melhorar. Mas quando a gente sobredosa essa quantidade, o risco de ter uma inibição de libido e uma disfunção erétil é grande. A história a dose é o remédio, né? Então tem que ter cuidado com isso. O excesso talvez não seja tão legal. O equilíbrio sempre, né? Sempre. Maravilha. Então tá super ligado, né? Prazer e mente, ansiedade, isso com certeza transforma a experiência sexual, certo? Uma boa alimentação, o uso de cannabis pode ajudar sim. Levando para o lado da alimentação, existe algum alimento, Dr. Jean, que seja verdadeiramente ou comprovadamente afrodisíaco? Tem esses tabus, esses mitos, né? De que, assim, chá de cogumelo, alguns tipos de peixes... tem essa propriedade de elevar... Amendoim, de codorna, a lista é grande. Nozes. Então, como a doutora falou, é muito pessoal essa ingestão desses alimentos e causar esse efeito afrodisíaco, sim. Porque, assim, a libido ela é multifatorial. Quer ver um exemplo bem claro disso? Um casal está aqui no Zap conversando de manhã para namorar à noite, né? Homem e mulher. É diferente, a doutora falou isso agora. A mulher toma uma bronca do chefe dela no trabalho. A libido dela acabou. Claro. O homem falou assim, não, amanhã eu resolvo isso aí. Eu perdi o emprego hoje. Não, por favor. Tive um dia estressante. Deixa aqui de lado. Aqui. Eu tenho outros compromissos. O cara perde o emprego, não, amanhã eu vou atrás de outro trabalho, mas agora eu quero namorar, porque eu combinei com você de manhã. Então a libido também é isso. Então um alimento, claro que a sugestão maior é, você vai namorar à noite, evite comer carboidrato de alto índice glicêmico. Boa. Você vai ficar letárgico, lerdo demais. Sono demais. O excesso de carboidrato causa sonolência. O que acontece? Muito carboidrato, o pâncreas libera muita insulina para combater o excesso de glicose via alimentar. E isso causa efeito como se fosse uma queda. Você fica letárgico. Você almoçou ali,
tem tanto de carboidrato, café feijoada, você fala assim, não, mas eu tô lerdo, hein? Fadiga, é? O efeito, é o efeito de giboiando. Você comeu tanto de comida, fica assim, ó, até o seu estômago reaver esse fluxo sanguíneo destinado à digestão, até ele espalhar pro corpo, demora aí 2, 3 horas. Então, quem namora à noite... Já giboiou muito tempo. Giboiou muito tempo. Tem pacientes que usam de recursos farmacológicos, exemplo, Tadalafila, Ciagra, depois do jantar. Não vai fazer efeito. O estômago tá cheio, não vai fazer efeito. Dica para quem já é... Eu estou falando para vocês tomarem. É só uma dica. Várias dicas. Quem pegou a referência, pegou. Então, à noite, coma mais proteínas, saladas, verdura, legumes, proteínas magras, de preferência, fácil de digestão. Mas depois de uma hora você conseguir estar naquela atividade plena, né? Os alimentos, zinco, amendoim, sim, apesar de ser uma brincadeira, mas tem pessoas que realmente funcionam de verdade. Legal. O que não acontece é essa vinculação de aumento de testosterona com o alimento. Isso aí, gente, não é polêmica, é uma realidade. O paciente com a mulher, progesterona baixa, o homem com testosterona baixa, como é que eu vou aumentar o meu hormônio com o alimento? Tem coisas, não tem nada a ver isso aí. É como suplementar, né, doutor? Ajuda você pega uma maca peruana em dosagem bacana, um long jack, um tribulus terrestre, joga ali 1,5 grama de planta associado, fica bom para ajudar na produção de suplementação, não de um tratamento para soltar a quantidade que... A pessoa melhora a disposição, melhora a libido, melhora a qualidade sexual, mas a testosterona em si, aquele número lá bruto, pouco aumenta. Lógico, tem uma pessoa ou outra que dá muito certo. Você usa tribo, a pessoa com teste de 1000. Eu já vi casos assim, raro, mas eu vi. Não é a regra, é a exceção. Mas para a disposição é espetacular você usar a maca, tribo, usar Ashwagandha é maravilhoso, modula cortisol, modula estresse, ajuda na produção de LH-FSH. Eu gosto muito da auriculogifolia, que é o long jack. Para a mulher fica espetacular. Nossa, a mulher fica outra pessoa em relação à libido mesmo. Funciona muito bem. E você consegue manipular, fica maravilhoso o tratamento. Isso é feito na farmácia de manipulação? Nós conseguimos manipular. Eu prescrevo sempre os ativos e coloco a palavrinha S, extrato seco, eu quero o ativo ali junto. Então, eu prescrevo tribulus terrestre. O tribulus é uma planta que vende em qualquer mercado, em qualquer feira. Não, mas eu quero 50%, 60% do ativo. Qual é o ativo do tribulus terrestre? É o... Da substância saponina. Né? Coloco 50% de saponina, que é um dos ativos essenciais do triplo terrestre. Então, na manipulação, eu consigo organizar, por isso que ele me manda para a farmácia, para a aula, no caso, o ativo que eu quero. Curcumina. Quantos por cento de curcuminoide? 95%. Eu quero que ele faça o efeito realmente anti-inflamatório, no caso, estou prescrevendo para o paciente. Então, cada ativo desse tem como prescrever magistralmente, de forma otimizada, para a farmácia entender, falar assim, entendi, ele quer o ativo 100%. É como os canabinoides também. Né? Mesma coisa, é o percentual que você quer ali, você vai dosando de acordo com o seu paciente, com o que você quer que aconteça ali. Entendeu? Maravilha. A gente falou aqui de algumas soluções prontas, genéricas, né, fórmulas prontas mesmo. Legal. E estamos falando também da personalização, que hoje virou um ato de autocuidado, né? Personalização desse tratamento, onde a gente pode ter uma assertividade, graças conhecimento científico e a essência da natureza mesmo, com todos esses fitoterápicos, a própria cannabis, né? Eu queria saber de vocês, por que vale a pena investir num tratamento sob medida? A gente pode começar com a doutora Andy. Claro. Eu costumo falar assim, que não adianta a gente pegar todo mundo e colocar no mesmo saco. Certeza. Né? Não tem como. Toda dieta é igual? Não, assim, as pessoas são totalmente diferentes, metabolismo diferente, alimentação, ingestão de fármacos, enfim, é tanta coisa diferente que não tem condições da gente pegar e colocar todo mundo no mesmo nível e falar, vou tratar todo mundo dessa maneira. Tem que ser individualizado, né? Então, eu gosto de falar que a gente precisa ter um olhar holístico. Né, para o paciente. Eu sou dentista, vou te dar um exemplo. Eu sou dentista, tá? Mas quando o meu paciente chega no consultório ou quando eu vou até a casa do meu paciente, porque eu trabalho com odontologia domiciliar, eu já começo reparando o jeito que ele anda. Legal. Eu vou reparando do andar para cima, porque tudo ali influencia. Né? Então, assim, a questão de quando você vai atender o paciente, fazer uma boa anamnese, eu procuro perguntar
tudo que eu tenho direito. O paciente, às vezes, fica até cansado de me responder. Mas é porque eu preciso entender o que ele tem, o que fez ele chegar ali. E o que ele ainda está fazendo que está permanecendo ali naquele lugar. Né? Então, qual é a queixa dele? Vamos tratar, mas vamos ver o conjunto do todo. Né? Então, essa é a individualização. Sim. Se essa individualização ela não acontece, a gente perde muito do tratamento, inclusive da expectativa do paciente com o tratamento. Sim. Quando essa individualização acontece, a chance de ter sucesso, a chance da gente conseguir atingir o objetivo do tratamento é muito maior, quase 100%. Quase 100%. O que ela falou, eu vou completar, se eu puder, desculpa. Com certeza. Nós somos integrados, integrativos holisticamente. Então, não adianta o paciente estar no consultório da doutora e estar no meu consultório querendo uma dieta para emagrecer, por exemplo, ou ganhar massa muscular, se eu entender o que está por trás disso. Sim. Ele quer aquele ali por quê? Ele quer ficar musculoso ou quer ficar magra por quê? Geralmente a gente... A expectativa, né? Tem que entender. Geralmente a base familiar, a infância dele diz muito sobre como ele está hoje. As relações, né? As relações, as famosas... O pessoal fala muito de bloqueio emocional, crença limitante, né? O que ele teve, aquele trauma. Tem paciente que não almoça. Eu olhei assim, não almoça, aí eu fui gatilhando, perguntando um monte de coisa para ela. Eu falei assim, mas... Você não almoça por quê? Quem que te batia no almoço para você almoçar? Ela começou a chorar na minha frente. Nossa. O pai dela batia para ela poder almoçar. Ela ficou uma adulta, não ressignificou esse momento e ela até hoje não consegue almoçar. Inconscientemente criou um trauma e ela não consegue. Não consegue. Tem pessoas que não emagrecem porque não se permitem emagrecer, porque aquela gordura é uma carapuça que ela usava lá atrás da escola para dar segurança. Segurança, sofria bullying. Imagino. Com outro nome. Então, ela grandona, fortuna, ela batia nos coleguinhas da escola. Então, isso também falou assim, não, tem que ser grande a vida inteira. Você percebe assim que tem bloqueio. Então, a gente trata holisticamente, integrativamente, esse paciente para entender o contexto. Legal. Porque só a dieta, só o atendimento... Eu falo que é uma ferramenta. O óleo ele não é milagroso, nunca vai ser. Ele é uma ferramenta que vai contribuir para você, junto com todos os outros hábitos, melhorar a sua qualidade de vida e chegar ali naquele lugar. Puxando já esse gancho também, eu queria escutar dos dois. Que mensagem vocês deixariam para quem ainda tem medo ou alguma dúvida sobre essas abordagens que a gente disse? Sobre uma alimentação integral, holística, sobre o uso medicinal da cannabis? Começa você agora. Começar. Eu gosto mais dessa parte integrativa junto com a cannabis, porque a doutora falou que a ansiedade é uma das funções do canabidiol, no caso, é a ansiedade. E o paciente hoje, o comer é emocional. Se eu posso associar a suplementação, cannabis, com esse paciente, eu vou conseguir deixar ele mais tranquilo, menos ansioso, ele vai conseguir seguir um plano alimentar melhor. Então, se não tenha medo de procurar ajuda, se você não consegue, e a suplementação, tanto a nível de vitaminas, minerais, a parte hormonal, a parte da cannabis, ela tem que ser personalizada de acordo com o seu objetivo e com o que você quer. E com a carência que você tem via exame de sangue. Fazendo isso, a gente consegue mapear tudo isso aí e garanto a você, com 2, 3 semanas, você já é outra pessoa. Resultado. Não tem propaganda não, resultado garantido. Ou dinheiro de volta. Na minha época eu falava assim, né? O pessoal vai lembrar do ligue já. O pessoal novo sabe que é esse também, se é antigo, a gente tinha esse cara. E ele falava isso mesmo, ligue já. Então você consegue otimizar nas prescrições magistrais de acordo com o paciente. E o relato que eu tenho no consultório é 97% dos pacientes que retornam à consulta têm resultado. Maravilha. Seja de emagrecimento, seja de controle de ansiedade, de compulsão alimentar. Gente, nem tudo é só emagrecimento, nem tudo é só estética. É importante, claro, autoestima, autoimagem, quem não quer sentir bonito ou bonita. Mas o que está por trás disso, entende? Então, assim, o paciente chega no consultório, às vezes ele não conseguiu o resultado de emagrecimento, mas melhorou o casamento dele, ele é um pai ou uma mãe melhor. Aumentou a libido. A suplementação melhorou, aumentou a libido. A mensagem no meu telefone que recebi ontem, eu falei assim, doutor, salva o meu casamento. Não. Eu repi na hora, falei, cara, o que você vai estar passando? O que essa pessoa está passando? O que ela passou na infância para na fase adulta, além das vitaminas, minerais, hormônios? O que está por trás disso? Sim. De que atrapalha ela se entregar para o marido dela, você entende? Então, essa análise que a gente faz no consultório é bem importante
A mensagem é, procure ajuda, não tenha vergonha. E aí não teria fórmula pronta para resolver o caso dela. Não consigo, não tem jeito. Como é que eu vou mapear, por exemplo, uma vitamina D? Tá insuficiente, mas tá quanto? Tá 10? Tá 23? Eu não sei quanto é que eu vou te passar de quantidade sem ter de onde sair. Sem ter um parâmetro, né? Sem ter um parâmetro. Onde eu quero chegar? Tá, mas onde você está primeiro? Sim. Vem por esse caminho, eu acho que é mais fácil, entende? Então é tudo ligado. Então a nutrição integrativa, odontologia integrativa é isso, é o sistema, é o ser humano como um completo. Sim. Apesar de ser um tema, né, doutora, polêmico, é simples você entender o ser humano como uma pessoa, um ser humano de carne e osso, que temos limitações. E o tratamento tem que ser multifatorial, Com certeza. né? Então Tem que é ser bem interessante. A visão, Claro. a visão é essa. Nós somos feitos, né, de multifatorialidades, né? Então, se a gente não tiver a disposição de olhar para cada uma delas, a gente não vai conseguir chegar na qualidade de vida ou atingir o objetivo que a O gente resultado que a gente quer. Exatamente. Então, assim, é isso, né? Só complementando, a gente precisa trazer a luz, né? Então, assim, se você não consegue sozinho, se você não consegue, procure ajuda, né? Temos disponibilidade, existem ferramentas que vão auxiliar, mas as pessoas precisam entender que a ferramenta principal são elas mesmas. Né? Então, a gente vai auxiliar, a gente ajuda, existem as substâncias que vão também auxiliar, existem os testes para ver quais as referências para poder suplementar e poder mais o agente principal é o indivíduo. Sim. Então, essa mudança ela tem que começar de dentro para fora. Eu costumo falar que o tratamento com a cannabis ela não funciona se o paciente não aceitar que está fazendo o Primeira tratamento. coisa. Não entender e, primeiro de tudo, perder o preconceito. Quando a gente tem medo de se tratar com alguma coisa, a gente já está começando errado. Travas, né? Tá botando. Trava. Específicos. Exato. A gente já limita o que poderia ser uma atuação ampla. Então, é isso. É entender, é conhecer, é buscar ajuda e entendendo que a gente está aqui para auxiliar no que for possível. Acreditar e confiar, né? Exatamente. E aonde o conhecimento chega, o preconceito pede licença. Então, Verdade. vamos levar o conhecimento a essas questões. Repete, por favor. O pessoal não entendeu. O pessoal não entendeu. Repete, por gentileza. É um jargão que eu costumo utilizar sempre nas minhas aulas, já com meus alunos, é que, por ser muito complicado, né, a busca, assim, pelo conhecimento através da terapia canabinoide e tudo mais, eu gosto de falar que aonde o conhecimento chega, o preconceito pede licença, né? Não existe preconceito que fique aonde a informação e o conhecimento sério e real estão presentes. E o resultado que o paciente vai ter, finaliza o que ela acabou de falar. O paciente, quando tem resultado, ele está motivado. A motivação leva você a continuar o tratamento, seja qualquer um que você esteja fazendo. Exato. Farmacológico, medicamentoso, suplementação. O paciente tem que ver resultado. Ele acredita, ele vê resultado. É bom demais isso aí. A gente trabalha com a expectativa dele, né? Sim, Então, sim. quando essa expectativa ela é suprida e até muitas das vezes, né? Como é que fala? Superado. Superada, né? Então, assim, a gente consegue ter um bom tratamento com os pacientes. Com a inspiração dessa belíssima frase, a gente já vai caminhando aqui. Antes eu queria saber, doutor Jean, especificamente sobre as fórmulas que você, dos seus pacientes na Aurum. Teve algum resultado diferente? Como tem sido essa repercussão no seu consultório sobre o uso da farmácia magistral Aurum? Sim, como assim, eu só faço as prescrições mediante exame de sangue, eu consigo depois de 60, 90 dias, depende do ativo que eu prescrevo, mensurar quantificar o que aumentou, né, em relação a números. Exemplo, a vitamina D, você manipula 5, 10, 15 mil unidades, junto, por exemplo, com magnésio, junto, por exemplo, com zinco, selênio e cromo. Depois de 60, 90 dias, o paciente volta ao consultório, eu peço o exame de sangue novamente, e vejo aqui, ó, tudo bateu. Sempre tem batido, sempre as formas que eu prescrevo na Aurum, como eu tenho um hábito de pedir exame para o paciente, todas as vezes, 100%, eu tenho esse feedback no exame de sangue, mas o melhor não é isso. O paciente fala assim, nossa, eu estou bem melhor, você salvou a minha vida. Eu não, eu apenas dei uma ferramenta. Só te mostrei o que estava faltando e te mostrei aonde conseguir. Onde conseguir, você veio e manipulou. Então, assim, é interessante saber. E as pessoas têm preconceito com farmácia de manipulação pela indústria. Faz um lobby contrário. Sim.
Mas a gente sabe que é reserva de mercado, né? Eles estão perdendo, já perderam espaço. Aqueles ativos que genéricos, para todo mundo é a mesma coisa, você vai de A a Z. Uma pessoa de 30, ou de 50, ou de 60 é a mesma dose? Não pode ser a mesma dose. E na indústria não tem como eles personalizarem. Na manipulação a gente consegue fazer isso. E o paciente percebe a diferença. Vai tendo várias famílias, e eu sei que eles comparam as fórmulas que eu prescrevo. E não tive... eles comparam, eu sei disso. Sei. Eles acham que é tudo genérico. Não, eu não prescrevo nada genérico. Eu pego o teu exame e prescrevo. Então eles veem que realmente... Para você, né? Para você, o paciente usa. Ontem o paciente estava com 2 anos sem dormir. Nossa. Aí eu montei uma fórmula para ele. O pessoal quiser pegar de presente aí, ó. Valeriana, mulungu, Anota. Herbatonim, valeriana, mulungu, passiflora e glicina. Maravilha. Você vai dormir igual um bebê. Você manipula para você e usa de estômago vazio, longe da refeição. Cápsula gastro-resistente. Quero que ela estoure lá no intestino e demore, tenha uma ação prolongada a noite toda. Como se fosse o time release. A pessoa está dormindo, depois de 2 anos sem dormir. Olha que legal. Nossa, maravilha. Isso é o melhor presente. É o melhor presente. Então, a manipulação, realmente, o fato da farmácia Aurum, é inegável que funciona mesmo. Maravilha, pessoal. A gente vai caminhando agora para o final dessa conversa aqui, que foi maravilhosa. Agradeço demais, Dr. Jean-Claude, a doutora Andy Lasser. E, pessoal, se você se identificou com tudo que a gente conversou aqui hoje, ansiedade, insônia, falta de libido, sabe que existe um caminho mais inteligente, mais assertivo para você voltar ao seu centro, ao seu equilíbrio, à sua homeostase do seu organismo. Converse com profissionais que olhem para um todo de uma forma holística, que vão cuidar, vão entender o seu contexto e invista no seu bem-estar, na sua saúde, seja com a ciência, com o cuidado e com a excelência que você encontra na Aurum, a farmácia magistral. Te encontro lá.